Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal do NEC. Hoje daremos continuidade ao livro que é o Espiritismo, capítulo 3, Solução de alguns problemas pela doutrina espírita, item 137. Temos algumas indicações de Kardec. Hoje iniciaremos o Livro dos Espíritos, Livro dos Espíritos não, Shurigun. É, Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 25 das evocações. O item 284, evocação das pessoas vivas. Então, Beto, bem-vindo, bem-vinda, Terezinha. Boa tarde a todos. Boa tarde, Terezinha. Boa tarde, Boa Zé. tarde, Beto. Tudo bem? Tudo jóia, e você? Tá bom, tudo bem também. Então, Bom, é conosco, Beto. vamos lá. Então, vamos começar. Hoje eu vou compartilhar a tela geral, porque como a gente vai partilhar sobre telas diferentes, vai ser importante esse manejo. Então, a gente está vendo a pergunta 137 do livro O que é o Espiritismo, que ela está trazendo outras referências, então a gente vai ver as outras referências. Mas para quem não viu estudos anteriores e talvez caiu nesse vídeo aqui, precisa entender o porquê que a gente está vendo aqui lá. Então, a pergunta 137 do livro que é o Espiritismo pergunta-se qual é a causa dos sonhos, ao que os espíritos respondem, e o Kardec anota, em síntese nesse livro, os sonhos são resultado da liberdade do espírito durante o sono. Às vezes, são a recordação dos lugares e das pessoas que o espírito viu ou o visitou nesse estado. E então, anteriormente, foi estudado as questões do Livro dos Espíritos a partir de 400, e hoje a gente vai dar uma olhada no Livro dos Médiuns a partir do item 284, que está no capítulo 25. Geralmente, a gente utiliza a tradução do Herculano Pires, mas ele optou por colocar uma numeração um pouco diferente do original. Então, hoje, excepcionalmente, nós iremos utilizar uma das traduções da FEB, que traz essa numeração junto. O que não quer dizer que a gente não vá utilizar ali algumas coisas que o Herculano Pires possa vir a dizer. Então, para ficar fácil de se lembrar, lá o capítulo é o 25 e o item é 284. O que está diferente na tradução são os subitens. Está um pouquinho diferente na do Herculano. E aí, como a gente sabe que a maioria das pessoas não utiliza aquela tradução, a gente vai por essa aqui. Então, aqui, Livro dos Médiuns. Evocação das pessoas vivas. A encarnação do espírito constitui obstáculo à sua evocação? Não, mas é necessário que o estado do corpo permita que, no momento da evocação, o espírito se desprenda. Com tanto mais facilidade, vem o espírito encarnado, quanto mais elevado for a categoria, em categoria, o mundo onde ele está, porque menos materiais são lá os corpos. Então, é possível fazer a evocação de um espírito encarnado? Sim, é possível. É comum? Não, não é comum. Existe algum obstáculo? Não, não existe obstáculo de impossibilidade de ser impossível. Mas acontece raramente, justamente porque o nosso planeta está em transição de provas e expiação para um mundo de regeneração, demonstrando que os nossos corpos ainda são grosseiros, palavras do próprio Allan Kardec, e que a gente ainda está muito apegado à matéria. Isso dificulta essas comunicações. Então, não é um obstáculo absoluto. No entanto, ele é um obstáculo em termos de evolução, de diferenciação, de vibração da nossa condição humana ainda hoje. Por isso que ela não acontece de forma comum, mas sim
é possível evocar, ou melhor dizendo, hoje em dia, a gente quase não faz uma evocação de espírito. Isso era muito numa época experimental. Hoje, o espírito comunicante que chega e o médium dá a passividade. Não é comum, mesmo em reuniões mediúnicas, um espírito vir de uma pessoa que está encarnada. É extremamente raro, por causa de tudo isso que a gente comentou, da matéria ser grosseira, da gente ser apegado à matéria ainda. Mas é possível. Alguém quer comentar? Podemos ir para outro. Vamos seguir, Beto. Alguém, 38. o Beto ou a Zélia, tiveram essa experiência alguma vez? Não, eu não. Eu também não, nunca tive essa experiência, não. Deve ser bem interessante, né? Deve ser. Deve ser. Dá até uma certa curiosidade, né? Dá, dá. Subitem 38, pode evocar-se o espírito de uma pessoa viva? Pode-se, visto que pode evocar um espírito encarnado. O espírito de um vivo também pode, em seus momentos de liberdade, se apresentar sem ser evocado. Isso depende da simpatia que tenha pelas pessoas com quem se comunica. Veja-se em número 116, a história do homem da tabaqueira. O que ele está falando é o espírito de um encarnado. Existe um jogo de palavras aqui que talvez possa confundir quem não está acostumado com o estudo. Espírito encarnado e espírito vivo é a mesma coisa? É a mesma coisa. Eles utilizam aqui de uma linguagem de lá para cá só para ficar claro isso. Não são coisas diferentes, porque fala uma hora vivo e outra hora encarnado, né? Parece que são coisas diferentes, mas não é diferente. E aí o que acontece? O espírito pode vir e comunicar mesmo sem ser evocado. Por exemplo, numa reunião mediúnica, um médium dá passividade e aquela pessoa está encarnada e vem comunicando. É o que a Terezinha acabou de perguntar. Já viu acontecer? Não, eu não vi acontecer. Apesar de ter participado de várias sessões, nunca vi acontecer. E eu não conheço relato que a pessoa vem, um dia aconteceu, não me contou. Eu até quero perguntar para umas pessoas aí que têm pelo menos 40, 50 anos de espiritismo, se eles já presenciaram um ato assim, para saber como que foi, né? Mas se tiver essa oportunidade, a gente vai estar dando uma olhada. Uhum. Aí ele indica, e no 116, que é uma história grande, e eu acho mais fácil resumir do que ler ela toda, porque os itens lá são muito grandes. Resumidamente, uma mulher estava doente, enferma em uma casa, e ela acorda e vê uma pessoa à sua frente, um senhor. E ali está tabaqueira, em outras traduções está um outro tipo de... Significa que era alguma coisa que a pessoa fumava, que numa outra tradução está rapé. Então, cachimbo, rapé, tabaqueira, alguma coisa nesse sentido. Essa pessoa era conhecida de ser usuário disso, e então ele se apresenta, ele aparece ali, e ela meio que acorda, né, meio, fica naquele torpor, e ele pede para ela voltar a dormir. E então, mais à frente, quando ela melhora, né, que ela tem a cura, ela encontra com esse senhor e conversa com ele, fala, você esteve lá na minha casa. Ele fala, não, eu não tive não, porque ele não lembra do acontecido. E aí ela, por ser espírita, entende o fenômeno que aconteceu. Resumidamente, é isso que acontece. E é isso aqui que ele está falando. Alguém quer comentar alguma coisa disso aqui? É que eu acho que não faz muito sentido ler tudo, porque ela tem muito item para ler. O que achei interessante, Beto, é que ele apareceu, ela estava enferma, não sei se eu estava aqui lendo, então, e dia seguinte, ela estava pensando nisso, ele apareceu, foi na casa dela. Foi na casa dela e ela falou o que havia comentado. Ele disse, não, mas faz tempo que eu não vejo, venho aqui. Então, como ela era espírita, sabia o que estava ocorrendo, ela não comentou, não falou nada, porque ele esteve depois na casa dela. Sim, passado alguns dias ele teve lá. Teve algum, porque já era conhecido assim. Era um vizinho dela, parece, né? Era vizinho dela. Interessante esse relato. Justamente passou, apareceu,
E ela ficou surpresa, assim, como ele apareceu, como surgiu lá quando ela estava enferma. Era só isso. 38, então, a gente acabou de ver essa história lá, na história do homem da vaqueira. 39. Em que estado se acha o corpo da pessoa cujo espírito é evocado? Dorme ou cochila é quando o espírito está livre. Poderia o corpo despertar enquanto o espírito está ausente? Não. O espírito é forçado a reentrar na sua habitação se no momento ele estiver confabulando conosco. Deixa-vos e às vezes diz por que motivo. Esse é um dos motivos que a gente prefere as outras traduções. Essa aqui costuma ser um pouquinho confusa. No entanto, o que ele está dizendo é, geralmente quando esse espírito é evocado, naquela época por experimento, e hoje em dia, quando acontece essa comunicação desse espírito encarnado, o que eles estão dizendo é que o encarnado está dormindo ou cochilando. Ou, como o Kardec prefere falar, está em torpor, né? Tá entre o dormir e acordar. Mas geralmente ele vai estar dormindo. No entanto, o, o corpo poderia despertar sem o espírito? Essa pergunta é muito interessante. Ela é muito interessante. E está dizendo que não, o espírito retorna ao corpo para que aconteça esse despertar, ele consiga acordar. Se o corpo tiver ali cochilando, né, que é aquele entre acordar e tá dormindo, ele está cochilando. Ele não estará totalmente acordado. Então, ele não desperta. O corpo não, vamos dizer assim, não funciona sem o espírito. E é interessante, né, Beto, que não precisa nem estar dormindo profundamente, né? Para o espírito dar uma saída. Acho que a gente, em espírito, quer tanto dar umas saídas, que é só dar uma cochiladinha e ele vai embora, né? Porque eu acho que é um momento muito importante para o espírito, né? Porque o corpo é uma prisão, né? Na realidade, o corpo é uma prisão para o espírito, né? Então, qualquer momentinho ali que ele tem, ele vai passear. Certinho. Eu estava olhando na tradução do Herculano se tinha alguma nota. Não tem, então continuaremos. Nessa não, aqui tem 42 dele. Aham. 40. Como, estando ausente do corpo, o espírito é avisado da necessidade da sua presença? Então a pergunta é: o espírito e o corpo ali estão em ambientes separados. Como que então o espírito sabe que precisa da sua presença no corpo? O espírito jamais está completamente separado do corpo vivo em que habita, qualquer que seja a distância a que se transporte. A ele se conserva ligado por um laço fluídico que serve para chamá-lo. Quando se torne preciso, esse laço, só a morte o rompe. Então, existe uma ligação entre o corpo e o espírito, independente do que nós podemos dizer, chamar para entendimento, a distância que um esteja do outro. Nota do Kardec. Esse laço fluídico ha sido muitas vezes percebido por médiuns videntes. É uma espécie de cauda fosforescente que se perde no espaço e na direção do corpo. Alguns espíritos hão dito que, por aí, é que reconhecem os que ainda se acham presos ao mundo corporal. Interessante, né? Por esse laço, né? O Kardec usa essa expressão, que eles percebem que ainda está encarnado, né? E tem uma nota do tradutor aqui, né? Também, né, Zé? Ator. E o 22, se você permitir, Beto, eu já compartilho, porque vemos também a diferença e é bom também estarmos. Ai, Você está falando do Herculano? É, É a nota do Herculano. tem. Ela estava do lado, era só eu. Por isso que eu estava olhando. Ah, Então, vá lá. Não, vai, pode, vai Ah, na não, frente. lá.
Não, vai, Breno. Não, o meu deve estar diferente. Pô, já abriu, tá, deixa, já vai Tá aí. aparecendo? Tá Sim. aparecendo? Tá? Então tem. A ligação fluídica é de natureza vibratória e, portanto, energética. A expressão laço costuma sugerir um cordão material. Devemos lembrar que o perispírito é semimaterial. Aí ele indica, não sei aí como está, não tem aí essa indicação. O Livro dos Espíritos, questão 95. E ele aí continua. E compreenderemos melhor a natureza deste laço, que se poderia comparar a uma frequência de ondas nas ligações de aparelhos teleguiados. E eu achei interessante isso aqui, quando ele sugeriu. Eu fui buscar lá no 95, peraí. Eu não sei o que você acha. O que você acha? Você acha que seria interessante ler essa indicação? Você já estava compartilhando, pode compartilhar. Você acha? Vamos ler. Bom, então, no 95, que é o livro 2, capítulo 1, Dois Espíritos, tem dizendo: o envoltório semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptíveis ou perceptível? Sim, uma forma, sim, uma forma ao arbítrio do espírito. E é assim que ele vos aparece algumas vezes, seja nos sonhos, seja no estado de vigília, podendo tomar uma forma visível e mesmo palpável. Ele está aqui no Livro dos Espíritos, é o livro segundo, capítulo 1 dos Espíritos, aí tem 4, perispírito. O que você achou dessa indicação, Beto? Bom, a fala do Herculano é porque a época que ele faz essa tradução existiam algumas pessoas que traziam ah, alguns termos que mais confundiam, que mais é, traziam fantasias do que qualquer outra coisa, né? E a gente materializava coisas que a gente via. No entanto, a gente percebe que pela resposta existe sim uma forma. Videntes, né, médiuns videntes podem perceber uma forma desse laço fluídico, etc, 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 etc. Independente de como ele se dá, ele é percebido uma ligação, né, que o próprio Kardec, os espíritos chamam de uma ligação fosforescente. Então, ela tem uma forma, pelo menos perceptível por nós. Porque a gente, na Revista Espírita, tem alguns exemplos, se der tempo a gente vai ver, vai observar que espíritos diferentes às vezes têm percepções diferentes dessa mesma forma. A única coisa que eles são unânimes é que é fosforescente. A gente percebe que eles percebem de formas diferentes uns dos outros. É isso. Certo. Então tá. Então vamos seguir. Você acha importante esclarecer sobre essa parte do perispírito, o que vem a ser perispírito? Hum, não sei, como é um estudo continuado, a gente estudou, você que sabe. Isso. Não, não. Tá, eu acho que tá bom. Então vamos seguir. 41. Que sucederia se, durante o sono e na ausência do espírito, o corpo fosse mortalmente ferido? O espírito seria avisado e voltaria antes que a morte se consumasse. Assim, não poderá dar-se que o corpo morra na ausência do espírito e que este, ao voltar, não possa entrar? Não. Seria contrário à lei que rege a união da alma e do corpo. Mas, se o golpe for dado subitamente e de improviso, o espírito será prevenido antes que o golpe mortal seja vibrado. Nota: interrogado sobre esse fato, respondeu o espírito de um vivo: se o corpo pudesse morrer na ausência do espírito, esse seria um meio muito cômodo de se cometerem suicídios hipócritas.
Então a gente percebe que, e por que que a gente leu tudo de uma vez? Porque como elas estão numa sequência de A, B, elas se entrelaçam. E não poderia ser feita uma pergunta só. Elas foram feitas separadas, mas é o mesmo assunto. Que no caso, se o espírito encarnado, estando em um ambiente diferente do seu corpo, levasse um golpe qualquer de faca, etc, 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 se esse viesse a morrer, a desencarnar, sem o espírito ter voltado. O que o espírito responde que o espírito volta para o corpo antes do ato. Significa que, tipo assim, não, então dá tempo de evitar? Não, não dá, não significa isso, porque a gente ouve falar aí direto, fulano foi assassinado dormindo, né? Ouve-se histórias sobre isso. Não, não é isso que quer dizer. Quer dizer que a pessoa só pode morrer se um espírito ali o tiver, porque o corpo só tem vida se um espírito o tiver animando. Então não faz sentido matar algo que não tem espírito. É isso que eles estão explicando aqui de forma detalhada. Isso é mais importante de ser entendido. Então você não vai lá e mata só o corpo. Admitir isso seria admitir o materialismo. E, além do mais, o que o Espírito chama de suicídios hipócritas seria uma forma de, dentre várias outras, eu viro para alguém e falo assim: quando eu estiver dormindo, você vem e pode me matar, porque o espírito não vai estar ali mesmo, né? Então, isso seria um suicídio hipócrita. Um dos exemplos, né? Acho que tem N exemplos. Então, para evitar de que a gente possa tirar a nossa própria vida, sem a gente perceber que ou está fazendo, essa é uma das formas com que alguns recursos que os espíritos entenderam. Essa história da nota aqui até está explicado muito bem lá na Revista Espírita, que se der tempo a gente vai ver, que está sendo indicado. Acho que não dá tempo hoje não, mas... Tem uma nota do Herculano, né? Desse, Uma nota, feita. tem uma nota. O Vamos seu ver deve se... estar mais fácil aí, Zé. Ela quer compartilhar? Porque eu não... Tô lá. Aí ele tem 19 a 24. Peraí, gente. Me diz aí o número, Terezinha, me perdi aqui. É o 23, não é? Não, 23, aqui não é no isso? meu eles colocam o número, o primeiro, a primeira nota dessa página. No meu livro é assim, é É o o número 1. 23. Aí pronto, aí aqui. As pesquisas, aí tá, para o Beto, eu acho que foi isso que você estava se referindo, de parapsicologia. Eu acho que é esse o número 23, não é isso? É isso aí, as pesquisas Aí que Sim. você está parapsicológicas. falando, Beto. Não sei se seja conveniente, mas nós podemos ler e você interpretar como nós estávamos conversando. As pesquisas parapsicológicas provam atualmente que o pensamento se transmite à distância com rapidez instantânea. Se uma pessoa pensar em ferir outra que dorme, esse pensamento a atinge por antecipação. Nos casos de acidentes, a percepção do próprio espírito da vítima se verifica às vezes com grande antecedência. São os chamados fenômenos de precognição. Por outro lado, sendo a morte um desligamento vital do espírito, o seu desprendimento total do corpo, é necessário que ele retorne à unidade psicossomática para que se processe o fenômeno biológico da morte. E aí, Beto? Alguém quer comentar? Não. Eu achei interessante essa parte aqui, olha. Se uma pessoa pensar em ferir uma outra que dorme, o espírito, nesse pensamento, atinge a alma por antecipação. Só de aquela pessoa pensar em matar uma que está dormindo, por isso que ele volta instantaneamente, né? Ele recebe aquele como que um aviso, alguma coisa, ele sente que vai acontecer alguma coisa com o corpo, né? É interessante. E o pensamento se transmite à distância, né, com uma rapidez instantânea. Então, é um negócio como, acho que automático, né? O espírito sente já
já está ali no corpo. Instantaneamente ele já está ali no corpo, né? Pelo menos dá a entender isso, né, Beto? Essa explicação aqui, né? Sim, sim, com certeza. Na nota do Herculano, eu só trocaria a palavra provam por evidenciam, porque na época dele, todos esses testes parapsicológicos, eles estavam muito bem fundamentados e muitas pessoas aceitavam. Hoje, grande parte da ciência não aceitam esses testes mais, porque eles Uhum. refizeram esses testes de formas, laboratoriais, de formas assistidas, em prédios, etc., e não chegaram nos mesmos resultados. E aí eu preciso só explicar uma coisa sobre isso. Hoje existe um, um conceito científico de um método que foi aprovado dentro da academia científica e que esse método demonstrou-se ser o melhor materialmente falando. Então, só ele tem sido válido. Para nós, o método de observação, ele ainda é extremamente importante e fundamental. No entanto, a ciência já não o utiliza mais. Por isso que a gente está falando evidência. Naquela época já era prova. Hoje a gente pode dizer que é evidência. A gente Evidência. pode fazer alguns testes. Eu não sei se já aconteceu com vocês. Às vezes, seu companheiro, sua companheira, seu pai, sua mãe está dormindo e você para de frente e começa a olhar. Dependendo do que você pensa, a pessoa acorda e vira para você: o que foi? O que foi? Nossa, isso acontece demais aqui em casa com isso. Só de estar olhando para a pessoa, às vezes você está pensando alguma coisa que ela fez te chateou ou alguma coisa que te deixou feliz. Você está olhando para ela e pensando, de repente ela, né? O que foi? O que foi? Assusta. Só com a nossa presença física. Então, se isso acontece, imagina se for um perigo mesmo, né? É Às vezes a perigo, pessoa é. pode não chegar a despertar, mas ela retorna ali de forma mais consciente para o corpo. É isso que está bem explicado aí Está nesses bem livros. explicado. Independentemente do fator parapsicológico, né, que o Espiritismo usa outros termos, mas independente disso, essa explicação, pensamento se transmite à distância com a rapidez instantânea, é uma realidade dentro dos ensinamentos do Espiritismo, né? Isso é uma realidade. E Kardec também, em outra ocasião, ele fala: o espírito pressente, percebe que vai acontecer alguma coisa com o corpo e instantaneamente ele está no corpo. Isso daí a gente, dentro dos princípios espírita, tá explicado dessa forma mesmo, né? Independentemente de parapsicologia, né? O Herculano Pires, no século passado, ele estudou muito a parapsicologia. Houve uma época que estava muito em evidência, né? Aí depois, com o tempo, isso daí foi, né, foi sendo deixado de lado. Já hoje nem se fala mais nisso, né? Mas não invalida os princípios do espiritismo, né? Não, de jeito nenhum. Eu acho que até, na verdade, demonstram que, com outros olhares, Sim, mesmos testes que foram feitos por Kardec, muitos chegaram às mesmas conclusões. as Eu acho que é mesmas até conclusões. importante. É. A gente só gosta de comentar aqui, porque se tiver alguém mais da ciência assistindo depois, saber que a gente Ah, entende e sim, vê a diferença. é verdade. Opa, compartilhei no lugar errado. Não é aqui não, não é aqui não, não é aqui não. Não é aqui não. Agora vai. Para 42. O espírito de uma pessoa evocada durante o sono é tão livre de se comunicar como o de uma pessoa morta? Não. A matéria sempre o influencia mais ou menos. Nota de Kardec. Uma pessoa que se achava nesse estado e a quem foi feita essa pergunta respondeu: estou sempre ligada à grilheta que arrasto comigo. Aqui Grilheta, tá. tem outro nome aí? Tá bola de ferro. É isso, é uma bola de ferro. Era o que eu ia falar. É uma bola de ferro. É, Assim, é uma metáfora, é uma figura de linguagem dizendo que ela está
presa ao corpo, e ela utilizou essa figura de linguagem. Senão alguém pode pensar assim, nossa, então fica igual aqueles presos do século XIX, com uma bola de ferro e uma corrente. Não, isso era uma figura de linguagem que ela utilizou na Foi época. uma Para comparação, explicar. né? Isso. Então, por isso que ela não consegue se comunicar tão livremente, da mesma forma que o espírito desencarnado. Uhum. Nesse estado, poderia o espírito ser impedido de vir por se achar em outra parte? Sim, pode acontecer que o espírito esteja num lugar onde lhe apraza permanecer e então não acode à evocação, sobretudo quando feita por quem não o interessa. E aí, o que acontece? O que ele está dizendo é natural, né? Uma pessoa está na atividade, dando aula, trabalhando, numa escavadeira, colocando um tijolo numa parede, vai ser evocado, né, do nada assim, e vai sair do corpo. Tipo, quem assistiu o filme Matrix, né? Liga e desliga num botão, ou Avatar, que liga e desliga numa máquina. Aquilo é um tanto quanto de ficção, né? Na vida real, apesar de O ser mesmo, muito interessante o mecanismo, mas... o mesmo, né, Beto? Se a pessoa estiver em desdobramento e em espírito e estiver em outro local, se ocupando de outras coisas no mundo espiritual, né? E para ela está mais interessante lá do que atender a evocação, né? Também pode acontecer isso, né? Sim, sim, com certeza. Eu lembrei agora do Eurípides Barçanufo, né? Que ele fazia aqueles desdobramentos e ele ia atender as pessoas, né? Em outros locais, e às vezes ele estava dando aula e os alunos já sabiam. Segundo o relato de uma biografia que eu li dele, disse que dava um estremelique nele, aí os alunos já sabiam que ele ia embora, o corpo ia ficar ali, mas ele ia embora, e eles ficavam lá esperando ele voltar. Então, ele fazia serviço de atendimento e tal. Vamos supor que alguém evocasse ele em outro lugar. Ele estava fazendo um negócio importante, ele não ia nem tomar conhecimento, né? Eu também, quando li, pensei nesse exemplo. Aí eu pensei assim, só precisa lembrar que na época do Euripides Barçanufo já não era tão comum evocar mais. Né? São mecanismos que, com o passar do tempo, foram deixados de utilizar. No Foram. entanto, né, o Euripides Barçanufo, se ele estivesse fazendo um atendimento, ele não iria, ao mesmo tempo, fazer, por exemplo, uma psicografia É. em um outro centro espírita. É Uhum. isso que a gente percebe que é dito aqui, que o que pode acontecer são irradiações de alguns espíritos, segundo vários médiums, que se comunicam em diferentes centros na mesma época, mas não é o mesmo espírito. Ele pode até assinar, pode ser 1000 ao mesmo tempo, pode até assinar o mesmo nome, mas não é o mesmo espírito. Isso não é possível. É importante, porque quando a gente pensa assim, tem Centro Espírita Bezerra de Menezes, tem não sei quantos no Brasil, e tem na mesma hora sessões, aí vai lá e assina. Não é o mesmo espírito. Pode ter o aval do Bezerra de Menezes, pode ter uma autorização, a outorga, etc. Pode ser vários fatores, mas o mesmo espírito não é. É importante lembrar que o espírito ele não vai estar em 2, 3, 4, 10 lugares ao mesmo É tempo. verdade. É absolutamente impossível evocar-se o espírito de uma pessoa acordada, ainda que difícil, não é absolutamente impossível. Portanto, se a evocação produz efeito, pode dar-se que a pessoa adormeça, mas o espírito não pode comunicar-se com o espírito, senão nos momentos em que a sua presença não é necessária à atividade inteligente do corpo. Que é exatamente o exemplo do Eurípides Barçanufo, que estava lá dando a aula, de repente ele ficava de forma mecânica, digamos assim. Por exemplo, ali já não tem mais uma atividade inteligente do espírito. Então, ele poderia ficar com o olho aberto, segundo os relatos, ele poderia mexer braços e corpo, segundo relatos, mas seriam todas coisas mecânicas. Não havia nada inteligente. É automático, igual eu acabei de pegar esse cabo aqui, que eu não pensei, vou pegar esse cabo. Coisas automáticas poderiam ficar funcionando, mas manifestações inteligentes só quando o espírito está presente. Nota: a experiência prova que a evocação feita durante o estado de vigília pode provocar o sono, ou pelo menos um torpor aproximado do sono,
mas semelhante efeito não se pode produzir senão por ato de uma vontade muito enérgica e se existirem laços de simpatia entre as duas pessoas. De outro modo, a evocação nenhum resultado dá. Mesmo no caso de a evocação poder provocar o sono, se o momento é inoportuno, a pessoa, não querendo dormir, oporá resistência e, se sucumbir, seu espírito ficará perturbado e dificilmente responderá. Segue-se daí o momento mais favorável para a evocação de uma pessoa viva é o do sono natural, porque, estando livre, seu espírito pode vir ter com aquele que o chama, do mesmo modo que poderá ir algures, a qualquer lugar. Quando a evocação é feita com consentimento da pessoa e esta procura dormir para esse efeito, pode acontecer que essa preocupação retarde o sono e perturbe o espírito. Por isso, o sono não forçado é sempre preferível. E aqui ele vem dizendo algumas, no mínimo, recomendações. E assim, uma das recomendações que está aqui, que é muito lógica, seria: eu vou chamar alguém que está acordado, e se ele estiver dirigindo, se estiver em alguma atividade, no mínimo seria perigoso. Se fosse fácil assim. Por isso, essa grande dificuldade em poder fazer isso. É necessário uma vontade do ser que está sendo evocado, é necessário um preparo. Isso não se dá de forma fácil e comum, justamente por causa. Uma certa simpatia, né, entre elas, uma certa afinidade, uma certa sintonia, né, para que haja também, né, como Kardec fala antes, anteriormente, né, eu agora não vou lembrar onde está. Quando há uma simpatia, uma certa sintonia, facilita, né, a questão. Sim, 44. Evocada uma pessoa viva, conserva a lembrança da evocação depois de despertar? Não, vós mesmos o sois mais frequentemente do que pensais. Só o espírito sabe, podendo às vezes deixar do fato uma impressão vaga, qual a de um sonho. Bom, aqui tem duas coisas. Por que que então a gente não lembra o que que a gente fez enquanto está dormindo? Porque geralmente os, os órgãos do corpo, que é o cérebro, coração, fígado, etc., estão no corpo e dão impressão ao corpo. O espírito, como vai para tudo quanto é lugar, visualiza coisas que a gente teria dificuldade de compreender, não consegue trazer essas impressões para o cérebro. Muitas vezes, até quando traz, o cérebro decodifica isso de forma diferente, e é onde que a gente fala assim: nossa, eu sonhei, estava uma bagunça, uma hora eu estava num lugar, estava no outro, fez assim, eu achei que era o fulano, de repente eu olhei, era o ciclano. Ou seja, a gente fica muito. O cérebro não consegue decodificar, porque o espírito estando liberto, ele tem uma capacidade e ferramentas muito diferentes do que as nossas que a gente tem aqui. Por isso que é tão confuso e por isso que é tão estranho. E quando ele responde: vós mesmos sois mais frequentemente do que pensais, ele está falando para Allan Kardec. Allan Kardec, naquele instante, era muitas vezes evocado em sonho. É isso que ele está falando em termos de evocação. Então, nós também podemos ser em algum momento? Sim. Frequentemente? Não sei. Mas eu sei que a gente vai aonde as nossas vibrações estão mais sendo atraídas, onde a gente busca mais através do nosso livre-arbítrio. É só essa pequena diferença que a gente queria trazer nessa resposta para lembrar que é de Kardec que ele está falando, mesmo que a gente tenha a mesma capacidade. Mas porque quando fala de Kardec é bom lembrar, né? Que Kardec e nós. Só para lembrar isso. Verdade. Beto, aqui tem uma nota. O tradutor, né? Tem uma nota do tradutor. Eu vou parar de compartilhar, então. Tá vendo? A 24. Sim. Deixa eu aumentar, eu não sei como é que tá aparecendo aí para vocês. Tá bom, dá para Tá ler. bom? Então diminui assim. Ups.
Pardon. O espírito é a essência do homem, mas em cada encarnação se limita às condições existenciais necessárias a essa fase de sua evolução. Sua manifestação é condicionada pelas exigências da existência que está enfrentando. Daí, os enigmas do psiquismo, o mistério do inconsciente, os problemas do animismo, as respostas a estas perguntas, fazendo a distinção entre o espírito e o homem, levantam todos esses problemas que as nossas escolas psicológicas e psiquiátricas desconhecem, razão porque muitas vezes se perdem em hipóteses e teorias confusas. Notas do tradutor. O que ele queria dizer com isso? Distinção entre o espírito, deixa eu ver. Nossas escolas psicológicas e psiquiátricas desconhecem a razão porque muitas vezes se perdem em hipóteses e teorias confusas. Eu não sei se ele está querendo se referia na época da psicologia racional, que na época dele, ou ele está se referindo, na época, no caso dele, essa seria a faculdade de psicologia? Eu entendo como as escolas mesmo de psicologia e psiquiatria daquela época, e ainda hoje muitas delas são materialistas, né? Quando ele coloca que o espírito e o homem, né, é um biômio, né? O corpo é uma coisa, é uma função, um instrumento, e o espírito é que é o ser vivente mesmo, ele que é a manifestação divina. Quando uma escola ela é materialista, ela retira essa possibilidade do espírito. É isso que ele está falando, que muitas vezes se confunde o inconsciente, animismo, o psiquismo, porque como não é considerado o espírito como um ser real, né? Nessas escolas materialistas, algumas coisas que poderiam ser um pouco mais entendidas acabam não sendo. Mesmo que hoje tem aí vários que aceitam, né, o espírito como, mas para a ciência ainda é uma incógnita. Acho que é isso que ele está falando. Por isso que aí para responder algumas coisas se trazem teorias bem confusas mesmo. Nosso Deus. Por exemplo, como que dá para provar que o espírito existe? Porque tudo que você tem de hoje existente, que consegue provar qualquer coisa, não consegue ver. Você coloca um microscópio eletrônico, não consegue ver. Você coloca um telescópio mais poderoso, não consegue ver. Você faz o teste com farinha, com água, você utiliza todos os outros conceitos materiais para provar que existe e não consegue provar. Então, se eu não consigo provar, não existe. Mas eu também não posso falar que não existe, porque eu também não consigo provar a não existência. Que Então, não tá vendo existe. a confusão que já virou? É, É assim que eles utilizam o conceito materialista. Realmente é confuso. Obrigada, Beto. 44A. Quem pode evocar-nos, sendo nós, como somos seres obscuros, sem luz, ou como o Kardec gosta de utilizar, né, inferiores, né, etc, etc. Pode suceder que em outras existências tenhais sido pessoas conhecidas nesse mundo ou em outros. Podem fazê-lo igualmente vossos parentes e amigos nesse mundo ou em outros. Suponhamos que o teu espírito tenha animado o corpo do pai de outra pessoa. Pois bem, quando essa pessoa evocar seu pai, é teu espírito que será evocado e quem responderá. Parece corriqueira a pergunta e a resposta, mas ela amplia muito a nossa visão de como estamos hoje, né? Às vezes hoje somos uma pessoa anônima, que faz um certo tipo de atividade profissional que é muito diferente de outras existências. E se
for evocado aquele espírito daquela existência, é ele quem irá responder, porque é ele que viveu aquela personalidade, digamos assim. É algo interessante da gente Muito pensar. interessante A isso, gente não né? para pensar nisso, né? Muito. E também, né, Beto, nessa situação, o espírito vai atender a essa evocação, ele vai se apresentar com a aparência que ele tinha naquela ocasião, porque senão nem vai ser reconhecido, não, né? Não vai ter. Olha que interessante que é isso, não? É porque não teria nem lógica. Ele está sendo É, evocado para aqueles determinados parentes. Como ele vai aparecer como numa os parentes o conheciam, do né? conhecido? Como É, é que vai aparecer na é, existência atual se ninguém, como você está falando, não vai reconhecer? Aí não teria nem lógica. é Ele muito está sendo interessante. evocado, talvez, quem sabe, para ajudar, por qualquer coisa, aí ele chega lá com a aparência da encarnação atual, assim, peraí, isso aqui, esse espírito aqui, não é esse que eu Não, chamo, não. não foi esse que eu Não chamei. foi esse, não. Meu parente não era assim. Esse aí, não. Isso não é. É. Bem interessante, né? Muito interessante. Outra Tem coisa uns que tem na pergunta e detalhes, na né? resposta, Tem uns detalhes assim que, nossa, mexe com a imaginação da gente, né? Também. mexe. Tem uma coisa aqui, né, que o Kardec foi extremamente humilde, né? Tipo, nós somos tão pequenos, quem que irá Uhum. evocar, né? Foi extremamente humilde. E aí vem Muito, o espírito muito. assim, dando uma animada. Ele foi um psicólogo, né? Ah, mas talvez você foi uma pessoa conhecida em um outro tempo, em outro planeta, aí você, né, dá uma animada na gente, né, Deu às uma vezes. levantada no, na autoestima do Kardec. E assim, é uma pergunta que a gente precisa tomar cuidado para a gente não dar uma desanimada também, que a gente pensa assim, não, mas se Kardec considerava obscuro, eu tô lascado. Imagina, A imagina gente precisa eu. tomar Nossa. cuidado. Ainda bem que o Espírito respondeu isso, falou, ó, hoje você pode estar assim, mas ainda bem que o Espírito já não deixou a gente ficar para baixo. 45. Evocado o espírito de uma pessoa viva, responde ele como espírito ou com as ideias que tem no estado de vigília. Isso depende da sua elevação. Porém, sempre julga com mais ponderação e tem menos prejuízos, exatamente como os sonâmbulos. É um estado quase semelhante. Então, depende muito se a pessoa é encarnada, o grau de elevação que está, se ela vai responder aquilo sabendo exatamente o que está respondendo, sabendo muito bem o que está respondendo, ou não, não sabendo exatamente o que está respondendo. Inclusive, eu sei que vai ficar para outra vez, quando a gente for ver os exemplos da Revista Espírita, a gente vai perceber que há divergência nas respostas, demonstrando que aqueles seres tinham patamares evolutivos diferentes. O que é natural, né? É extremamente natural. Se fosse evocado no estado de sono, Beto, só uma coisinha. É interessante essa questão aqui, né? Porque o espírito, né, se afasta do corpo e tal, ou porque foi chamado, evocado ou não, ele, dependendo do estado evolutivo dele, ele vai continuar preso às suas ideias terrenas, às suas opiniões, seus preconceitos, aquilo, né? Se ele for um espírito já mais esclarecido, como espírito, ele já poderá ter ideias mais avançadas, né? Mais claras, mais iluminadas, vamos dizer assim, né? Então depende, né, do entendimento de uma certa evolução do espírito, né? realmente é muito interessante essa parte, né? Se fosse evocado no estado de sono magnético, o espírito de um sonâmbulo seria mais lúcido do que o de qualquer outra pessoa? Responderia sem dúvida mais facilmente, por estar mais desprendido. Tudo decorre do grau de independência do espírito com relação ao corpo. A pergunta é de se a pessoa encarnada, estando ali sono magnético, em efeitos preparados num ambiente por médiums, que o que a gente chama hoje de passe prepara aquele ser para ele adormecer, para ele
se entregar mais, ou hoje a gente chama de dar passividade, etc, etc. Os nomes que quiserem dar. Mas ele estando em um preparo diferenciado para aquele instante, para aquele momento, tanto preparo físico quanto espiritual do ambiente, se ele conseguiria, assim, ser mais lúcido, meu Deus do céu, tanta coisa que apareceu, mais lúcido nas comunicações. E ele está falando que, sim, facilmente ele vai responder tudo aquilo de forma tranquila. No entanto, volta à mesma questão da anterior. Aí, depender do seu grau de elevação, se aquele determinado assunto, aquela determinada questão ou circunstância, ele domina realmente ou não domina. Senão, ele vai dar opinião. Isso Poderia o mesmo. espírito de um sonâmbulo responder a uma pessoa que o evocasse à distância, ao mesmo tempo que respondesse verbalmente a outra pessoa? O Kardec, ele é insistente. Então, ele está Não, conversando com ele... alguém. Ele pode ser evocado em outro local. A faculdade de se comunicar simultaneamente em dois pontos diferentes só a tem os espíritos completamente desprendidos da matéria. Sim, é possível. No entanto, vai depender do grau de elevação desse espírito. Muito Eu interessante. acho que o espírito elevado, né, Beto, ele tem o poder de irradiar o pensamento dele, né? Para um lado, para o outro, né? Ele irradia, ele não vai se dividir e se comunicar aqui e lá, não, ele irradia o pensamento dele, né? Ele tem Uhum. essa possibilidade, ele já conquistou isso, né? Pela sua elevação, né? Sim, sim. A gente vê pessoas encarnadas, principalmente mulheres, que é muito comum, fazer três coisas ao mesmo tempo aí. Se é possível fazer, se é possível fazer, imagina desencarnado, né? Poder-se-iam modificar as ideias de uma pessoa em estado de vigília, atuando-se sobre o seu espírito durante o sono? Algumas vezes será possível. Não estando o espírito, então, preso à matéria por laços tão estreitos, mais acessível se acha às impressões morais, e essas impressões podem influir sobre a sua maneira de ver no estado ordinário ou comum. Infelizmente, acontece com frequência que, ao despertar ele, a natureza corpórea predomina e lhe faz esquecer as boas resoluções que haja tomado. É interessante, porque quando a gente lê a pergunta, talvez a gente pode ser levado a pensar para o lado ruim. Ah, então, do lado de lá eles podem me influenciar e eu ficar negativamente aqui e tal. E a resposta é o contrário. Muitas vezes recebemos boas lições do lado de lá, vamos a bons locais, lemos bons livros, temos boas palestras e a hora que a gente chega aqui, além de esquecer, a gente não traz aquelas impressões, porque a gente permite que a matéria domine todo aquele aprendizado que a gente teve espiritualmente falando, que é o mais comum de acontecer, né? Que coisa. 48. É livre o espírito de uma pessoa viva de dizer o que queira? Ele tem suas faculdades de espírito e, por conseguinte, seu livre-arbítrio. E como então dispõe de mais perspicácia, se mostra mais circunspecto do que no estado de vigília. Então ele Aqui está está falando, aqui tá mais cauteloso. Cara, é melhor a tradução cauteloso. Então, é, o que eu estou dizendo é que quando está em estado de vigília, em desdobramento, em evocação enquanto encarnado, quando a gente está do lado de lá, no sono, a gente tem um pouco mais de prudência, um pouco mais de cuidado, se assim o estivermos vibrando. Isso aqui a gente percebe que no caso de uma comunicação, né, uma fotografia, etc, etc. não vai falar se ele tem algum discernimento, né? Um espírito que já conquistou um discernimento, né? Ele vai ter mais cuidado no falar, né? Porque ele Sim, poderá falar coisas que podem, ao invés de ajudar, pode perturbar, né? Mais do que ajudar, né?
É o que aconteceu mesmo, né? Durante, mesmo independentemente de ser encarnado em desdobramento ou não, mas os espíritos eles vão dosando, né? Aquilo que eles falam, né? Das pessoas de acordo com a capacidade de entendimento, de acordo com a situação das pessoas, né? Eles têm os espíritos bem intencionados, né? Eles têm esse cuidado. Os mal intencionados não, eles falam qualquer coisa. Exato. A gente, quando a gente está mais aberto à espiritualidade, a gente percebe que a mesma circunstância com duas pessoas diferentes, você trata diferente, porque uma talvez está mais forte, pode ouvir uma coisa, outra talvez não ter, você tem mais Uhum. cuidado. Eles a mesma coisa, né? É. Poder-se-ia, evocando-a, constranger uma pessoa a dizer o que quisesse calar? Então, você pode obrigar a pessoa a falar uma coisa que ela não quer falar? Eu disse que o espírito tem o seu livre-arbítrio. Pode, porém, dar-se que, como espírito, a pessoa ligue menos importância a certas coisas do que no estado comum, podendo, então, sua consciência falar mais livremente. Demais, se ela não quiser falar, poderá sempre fugir às importunações, indo-se o seu espírito embora, porquanto ninguém pode reter um espírito É, como se lhe retém o corpo. é. O espírito tem essa liberdade de ir embora, né? E sumir, né? Se ele não quiser mais permanecer naquele ambiente, ele simplesmente vai embora, né? É como nós falamos quando estamos estudando, estamos num ambiente espírita, vamos dizer. Aí começa as confusões, não se levar tanto a sério. O que fazem os espíritos? Os bons espíritos? Vai se afastando, fica ali outros tipos de espírito que tá naquela mesma situação. Quer confusão, quer confusão, quer brigas, quer certos vocabulários, eles simplesmente se afastam. Eles têm mais o que É, fazer. Nós também não somos assim quando não nos importamos. Para que eu vou fazer lá? Eu pergunto a primeira coisa, Beto vai, me convida para um lugar, aí, ó, eu vou porque aquela pessoa você sabia conhecida a mim e tudo. Para que eu vou fazer lá? você já se fez essa pergunta quando você está em um determinado ambiente, um pensamento, o que que eu estou fazendo aqui? Não é? O Em que quantas eu estou situações fazendo nós aqui? somos. Aí sim. Em quantas situações, quando encarnados, somos, em comilha, se diz, É, obrigados a irmos para estar presente. Aí constrangidos. você tá lá, assim, meu Deus do céu, o que que eu estou fazendo aqui? Já várias vezes, viu? Quantas vezes, às vezes até a parte profissional mesmo, você tem que ir, nossa. É, às vezes Imagine os precisa. espíritos de certo nível, certa envergadura espiritual. Ah, para com isso. Vamos perder tempo? Pior. Poderia o espírito de uma pessoa viva ser constrangido por outro espírito a vir e falar como se dá com os espíritos errantes? Entre os espíritos, sejam de mortos ou de vivos, não há supremacia senão por efeito da superioridade moral. E bem deves compreender que um espírito superior jamais prestaria apoio a uma covarde indiscrição. É engraçado que eu mesmo respondo, tipo, bom, se o espírito é superior, não, ele não vai constranger. É lógico. Ele já responde direto, né? Agora, se não for, pode acontecer igual. A gente faz uns com os outros, né? Às vezes a gente vai instigando a pessoa para ela falar uma coisa, até que ela, num estado de raiva, de tristeza, ela fale o que não queria falar, né? Pode acontecer. Mas o espírito superior não faz isso. Nota: este abuso de confiança seria efetivamente uma ação má, mas que nenhum resultado poderia produzir, pois que não há meio de arrancar-se um segredo ao espírito que queira guardar, a menos que, dominado por um sentimento de justiça, confessasse o que em outras circunstâncias calaria. Ou seja, acaba que ele entende que ele deve falar.
Uma pessoa quis saber, por esse modo, de um dos seus parentes, se o testamento que por este fora feito era a seu favor. O espírito respondeu: Sim, minha cara sobrinha, e terás em breve a prova. A coisa era, de fato, real. Mas poucos dias depois, o parente destruiu seu testamento e teve a malícia de fazer disso ciente a pessoa, sem que, entretanto, haja sabido que esta o evocara. Um sentimento instintivo o levou, sem dúvida, a executar a resolução que seu espírito tomara, de acordo com a pergunta que lhe fora feita. Há covardia em perguntar-se ao espírito de um morto ou de um vivo o que não ousaria perguntar à sua pessoa. Covardia é essa que nem mesmo tem, por compensação, o resultado que se pretende. Aqui tem duas Interessante coisas isso, nessa né? história, né? A Nossa. primeira que a sobrinha fala, né, evoca um tio, fala, você fez um testamento, eu estou no testamento? Tá, e eu vou te provar que tá. E alguns dias depois rasga o testamento provando que estava. Então, entende-se que aí houve uma certa esperteza dessa sobrinha. E aí, né, para se ter a prova, e acaba que, tipo assim, percebe-se por que os espíritos, tá numa das falas lá do Kardec, de um espírito na revista Espírita, por que que eles evitam de o tempo todo de até hoje, né, não se ter tanto assim hoje, quero provar que é o espírito. Por que que eles evitam ao máximo dar essas provas o tempo todo, justamente por causa disso? Porque quando se prova, a gente quer obter alguma vantagem. Comumente a gente quer, já É, que é o tio tem um testamento, quer saber se eu estou nele. Então, a gente acaba utilizando isso ao nosso favor, infelizmente. é, é, é verdade. Nós como espíritos, né, Beto, nós temos muitas faculdades espirituais, que nós ainda não sabemos usar, e é bom que não saibamos, porque a gente ainda não tem uma elevação espiritual tal de usar só para o bem, né? Só para o bem. Agora, eu achei interessante, essa sobrinha, esse tio dela foi evocado como ele estava encarnado, né? Pelo que eu entendi aqui, ele foi evocado, encarnado. Aí a sobrinha perguntou se ela, para ele, e que ele estava desdobrado, se ela estava no testamento, e ele disse que sim. Aí depois ele sentiu lá alguma coisa e resolveu mudar foi isso, né? Nossa, interessante. Ou seja, estava, não está mais. Não tá mais. Que decepção, hein? Ai, ai. E assim, a gente vê e pensa que isso é muito raro, mas aconteceria muito raro se a gente tivesse as comunicações fáceis aí com os espíritos, mas a gente pode pensar em outro caso, né? Se tiver um filho, uma filha doente, aí vem uma avó, um avô, você pergunta, não, mas fulano vai morrer? Você não sabe qual remédio que eu dou para ela que vai sarar? A gente aproveitar demais isso ao nosso favor. Por isso que ainda as comunicações precisam ser organizadas, né? Precisa de uma espiritualidade permitir ou não permitir certas coisas. Porque se É, fosse aberto, nossa. verdade. E a gente sabe até porque que Moisés proibiu isso lá no Antigo Testamento, Por Deuteronômio causa, 18. por causa dos abusos, né? Por causa dos Exato. abusos. É, verdade. 51. Pode evocar-se um espírito cujo corpo ainda se ache no seio materno? Não. Bem sabes que nesse momento o espírito está em completa perturbação. Nota: a encarnação não se torna definitiva senão no momento em que a criança respira. Porém, desde a concepção do corpo, o espírito designado para animá-lo é presa de uma perturbação que aumenta à medida que o nascimento se aproxima e lhe tira a consciência de si mesmo e, por conseguinte, a faculdade de responder. Ver no Veja no Livro dos Espíritos, a união da alma ao corpo, número 344.
Eu vou compartilhar. Acho que você pode compartilhar, que eu não tinha deixado essa separada, não. Pronto. Aí tem. Vocês estão vendo? Sim. 344. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas não se completa senão no instante do nascimento. Desde o momento da concepção, o espírito designado para tomar determinado corpo a ele se liga por um laço fluídico que se vai encurtando cada vez mais até o instante em que a criança vem à luz. O grito, que então se escapa dos seus lábios, anuncia que a criança entrou para o número dos vivos e dos servos de Deus. Uma resposta quase poética. Os que já nos demonstra, pelo menos, de tipo assim, estamos respondendo um tanto. Toda vez que é utilizado metáfora, ó, o tanto que vocês podem saber. Vão até Talvez, um certo ponto, né? sim, até porque, assim, pela lógica, a gente já percebe que quando a criança nasce, falta várias faculdades que ele já tinha em outras existências. Ou seja, é vetado, né? É bloqueado, não é permitido que execute. Então, é natural que essas faculdades, até o ponto que possa, ali, nessa encarnação, elas vão vindo se manifestando aos poucos conforme o desenvolvimento dessa criança. Então, é natural que seja assim. Eu achei importante isso aqui. A união começa na concepção, mas não se completa senão no instante do nascimento, na concepção. Por quê? Porque aqui, eu não sei, aí no Brasil, quando existe algum tipo, quando o feto tem algum problema, se vai no ginecologista, o ginecologista praticamente induz a mãe ao aborto. E a primeira coisa que diz, não, é pequeno, não tem ainda vida, não tá, não existe isso. Então, nós estudando, estamos vendo que é a partir da concepção. Quando houve, justamente no estudo ocorreu isso, houve uma mãe, ela tem problema, a família já tem problema justamente de determinada enfermidade, e ela evitava de ficar grávida justamente pelo medo que ocorresse isso com o filho. Ficou grávida, o médico detectou o problema, ele indicou para a pessoa fazer o aborto, ela abortou, que foi o que ela falou, fui praticamente obrigada, porque a criança iria vir com problemas muito delicados, físicos. Quando ela começou a estudar sobre isso, ela chorava, porque ela falava assim, eu fui enganada. Eles me É diziam que só. que estava só É, vendo um lado que eu não sabia, mexeu tanto com a pessoa psicologicamente. Então, você vê, eu não entendo, às vezes, que o médico, eles têm um testamento, não é testamento, um juramento, sobre juramento. para poder fazer o máximo para salvar uma vida. Para salvar uma vida. Então, pelo fato de uma criança estar nesse estado, aí tem que se evitar o nascimento. Aí eu, às vezes, não entendo isso, sabe? Aqui seria, por quê? Aqui se faz também pelo fato de ser custoso. É custoso. Automaticamente você não vê essas crianças na rua, aí é normal. Eles vão para o Heim, que tem um local para isso, dependendo da condição da criança. Então, é muito custoso, é custoso. E outra coisa é o perfeccionismo. Aqui, eles não querem que apareçam, entre aspas, tá? Tem esses defeitos na rua e tudo isso. Você vê o materialismo, como é muito forte. Então, você imagine essa pessoa conhecida como ficou. Quando? Uma amiga minha, ela ficou grávida. Aliás, nós ficamos grávidas juntas, né? Faz muitos anos já.
da minha filha mais nova, e ela ficou grávida também da filha dela. E nos 3 primeiros meses, ela pegou aquela doença, eu esqueci o nome da doença agora, e é uma doença que dá problema no feto naquela fase. Se for depois dos 3 meses, não, mas nos 3 primeiros meses dá problema. E o médico falou, olha, ou ela vai... Varíola, varicela? Não era, não era, era outra doença, agora eu não estou lembrando. Ou ela vai nascer cega, ou surda, ou com algum outro problema, né? E o médico falou para ela abortar. Mas ela era espírita convicta, né? Eu falo era porque, coitada, agora na pandemia ela desencarnou, essa minha amiga, por causa da pandemia mesmo. E ela falou, não, eu sou espírita, ou sou espírita, eu não sou. Até a mãe dela, os parentes dela, todo mundo falando para ela abortar. O marido dela falou, o que você resolver, eu te apoio, né, marido? E ela resolveu não abortar. E a menina linda, a menina nasceu com surdez, né? Mas olha, cresceu, deu trabalho, lógico que não foi fácil, né? Mas cresceu, fez faculdade, foi morar sozinha para fazer faculdade. Hoje ela trabalha, é formada, tem filho. Com toda a dificuldade, ela tem uma vida útil, né? Vamos cortar isso por causa de um problema, né? Olha a experiência que esse espírito está passando, quanta coisa esse espírito está superando, né? Está crescendo. Teria sido cortada essa experiência dele, não é? E o exemplo que está dando em relação ao que aconteceu com ela. Quantas, você vê Andrea Bocelli? Olha que O Andrea Bocelli, espetáculo, a né? mãe, e foi dito para que ela o abortasse. Ela falou, não, não vou votar, olha aí. Uma vez um professor, eu li esse texto, eu guardei em algum lugar porque eu achei maravilhoso, né? Um professor da escola de medicina, né? Ele falou assim: olha, tem uma família assim, a mãe tem essa deficiência, tal, o pai é alcoólatra e tem isso, o irmão é surdo, outro irmão é aleijado, uma família totalmente, né, complicada. Aí eu não lembro os problemas agora, né? E essa mulher está grávida. O que que vocês acham que ela deve fazer? Todos falaram, deve abortar, com certeza. Aí o médico falou assim, então, vocês acabaram de matar o Beethoven, que uma família dele era assim. Vocês acabaram de matar o Beethoven. Olha só, gente, É, né? foi isso, pois é. E ele falou, o Bocelli, ele dá um exemplo de vida, um exemplo de vida. Porque foi detectado esse problema que ele teve e dito para a mãe. E ele agradece a mãe, tudo isso, e isso como você está falando. E muitas vezes até a própria medicina se equivoca, erra. Diz que vai nascer de uma forma, está aparecendo ali. Às vezes até a parte espiritual que está ali ajudando, ou mudando ali, sempre, sei lá. E quantas vezes, gente? Tem casos que você vê que diz, não, vai nascer com alguma deficiência, aquilo, e não nasce dessa forma que foi dito. Não nasce. Agora imagine, se a mãe tivesse Ou feito se isso. nasce, supera, né? Ou sinais se superam. Mas tem 30 casos, eu estou trazendo nesse aspecto, que muitas vezes ocorre, está ali aparecendo, mas não nasce dessa não forma. nasce com problema, é verdade. Entendeu? Bom, é isso. Obrigada, gente. São resultados do materialismo. É. Resultados do materialismo, né? Todos os exemplos aí. Poderia trazer mais um monte, mas vamos segurar. 52. Poderia um espírito mistificador tomar o lugar de uma pessoa viva que se evocasse? É fora de dúvida que sim, e isso acontece frequentemente, sobretudo quando não é pura a intenção do evocador. Em suma, a evocação das pessoas vivas só tem interesse como estudo psicológico. Convém que dela vos abstenhais sempre que não possa ter um resultado instrutivo. Nota:
Se a evocação dos espíritos errantes nem sempre dá resultado, conforme a expressão usada por eles, muito mais frequente é que assim aconteça com a dos que estão encarnados. Então, sobretudo, é que os espíritos mistificadores se apresentam em lugar dos evocados. Então, aqui ele acaba fechando um pouco esse assunto do quanto isso, além de ser complicado, pode inclusive ser perigoso, né? Traz alguns elementos que a pessoa acredita que seja real, seja aquela pessoa, e dali para frente ela pode trazer enganos e modificar a história daquela pessoa e de outras vidas. Por exemplo, no caso anterior da sobrinha, poderia, se fosse um espírito mistificador, poderia ter inventado qualquer coisa e ela ali ficar na esperança de alguma ou outra, né, matéria de testamento, ou colocar uma imposição, tá no testamento, mas você precisa fazer tal coisa, né? E isso vir a atrapalhar a vida dela, por exemplo. Então a gente percebe que sim, existe um perigo nisso, então por isso que é necessário ter muita cautela com qualquer uma dessas comunicações. Tem inconvenientes a evocação de uma pessoa viva? Nem sempre é sem perigo, dependendo isso das condições em que se acha a pessoa. Porquanto, se estiver doente, poderá aumentar-lhe os sofrimentos. Aqui vem mais uma coisa de cautela de que pode ser, sim, um problema evocar uma pessoa que está encarnada. Em que caso será mais inconveniente a evocação de uma pessoa viva? Kardec é insistente, né? Ele não fica contente com a resposta. Fica não. Não devem evocar-se as crianças de tenra idade, bem novinhas, nem as pessoas gravemente doentes, nem ainda os velhos enfermos. Numa palavra, ela pode ter inconvenientes todas as vezes que o corpo esteja muito enfraquecido. O que faz muito sentido. É. Se a pessoa que vem, que é evocada estando viva, encarnada, ela tem todas as suas capacidades. Já pode ser um problema, imagine se ela tiver o corpo com qualquer limitação, seja de doença, seja limitação de criança, né, ali de não compreender muito as coisas, etc. Até o que a gente estava falando, bloqueios, as manifestações ainda não estarem todas ativas, etc, etc. Isso pode ter vários inconvenientes para aquele espírito que está sendo evocado. É uma Nota: observação. a brusca suspensão das qualidades intelectuais durante o estado de vigília também poderia oferecer perigo se a pessoa, nesse momento, precisasse de toda a sua presença de espírito. 55. Durante a evocação de uma pessoa viva, seu corpo, embora ausente, experimenta fadiga por efeito do trabalho. Aqui se entrega seu espírito. Uma pessoa que se encontrava nesse estado e que pretendia que seu corpo se fatigava, respondeu assim a essa pergunta: meu espírito é como um balão cativo preso a um poste. Meu corpo é o poste, que as oscilações do balão sacodem. É porque está ligado, né? Porque está ligado, né? Agora, eu acho, né, que se for um espírito mais preparado, eu acho que já não passa, né? Ele consegue um desdobramento, ele consegue um equilíbrio maior, né? Uma experiência mais equilibrada no mundo espiritual, sem tanta dependência, né? Do corpo físico, né? Aí eu acho que aí depende da evolução também, né? Eu Sim. imagino, né? Eu pensei isso também, viu, Terezinha? Porque é É, bem relativo do que está sendo dito aqui. Porque se for uma criança, está dizendo pequena, ou um idoso e tudo isso, vai depender muito da parte dele, da parte moral do ser. Se ele estiver preparado, se for evocado, por que não? Por que não? Quantas vezes nós sabemos disso? Quantos exemplos nós vemos com pessoas que estão passando por uma situação tão difícil, enfermas?
e que eles dão muito mais exemplos, porque tem uma estrutura que poucas pessoas têm. Eu não teria. E se nota a superioridade desse ser, ou desses seres. Então, eu também penso que tudo vai depender do nível consciencial e moral do ser. E Eu tem acho que mais uma coisa, né? Que apesar de estar relacionada ao nível evolutivo, se a pessoa estiver passando por um momento onde as coisas materiais são mais importantes, ela vai ter mais fadiga, vai ter mais também, cansaço, vai ter mais dificuldade. também Então, acho. como uma doença, a doença é uma coisa materialmente falando que nos suga muito, né? Independente da evolução do espírito. E a doença pode não ser sua, talvez de um filho, uma filha, e isso pode estar minando suas forças e você não está muito bem. Então, realmente depende de várias circunstâncias. Uma Principalmente, preocupação, né? Uma é, preocupação excessiva, né? Eu acho que isso complica, assim. 56. Pois que a evocação das pessoas vivas pode ter inconvenientes, quando feita sem precaução, deixa de existir perigo quando se evoca um espírito que não se sabe se está encarnado e que poderia não se encontrar em condições favoráveis? Não, as circunstâncias não são as mesmas. Ele só virá se estiver em condições de fazê-lo. Aliás, eu já não vos disse que perguntasseis, antes de fazer uma evocação, se ela é possível? A gente percebe que Pergunta, assim, o Kardec está mudando pontos de vista, assim, tipo assim, e quais seriam os efeitos se fosse assim? Quais seriam os efeitos se fosse assado, né? Ele está mudando pontos de vista para a gente entender as nuances a qual ele pensou a respeito nas perguntas, né? 57. Quando, nos momentos mais inoportunos, experimentamos irresistível vontade de dormir, provirá isso de estarmos sendo invocados em alguma parte? Pode, sem dúvida, acontecer que assim seja. Porém, as mais das vezes, não há nesse senão um efeito físico, quer porque o corpo tem necessidade de repouso, quer porque o espírito precisa de sua liberdade. Olha que coisa interessante, né? A pergunta é para evitar uma certa mistificação, porque se a gente vai lendo ali, você pensa, então às vezes do nada me dá sono é porque eu estou sendo chamado em algum outro local, por algum motivo, por alguma razão. Não, pode ser só cansaço mesmo. é como a pessoa que sente sono nas reuniões, né? Nas reuniões do centro, aí toda reunião ela dorme, ela fala, é que vou trabalhar em algum lugar, os espíritos me levam. E muitas vezes não é nada disso, ela está dormindo mesmo. Adorei o exemplo. Aquela pessoa que ela senta com o palestrante e fala boa noite, ela já, ó, dorme na hora. É um ânimo para o palestrante, né? Dá um Nossa. ânimo. Nota. Uma senhora do nosso conhecimento, médium, teve um dia a ideia de evocar o espírito de seu neto, que dormia no mesmo quarto. A identidade foi comprovada pela linguagem, pelas expressões habituais da criança e pela narração exatíssima de muitas coisas que lhe tinham sucedido no colégio. Mas ainda uma circunstância a veio confirmar. De repente, a mão da médium para em meio de uma frase, sem que seja possível obter-se mais coisa alguma. Nesse momento, a criança, meio despertada, fez diversos movimentos na sua cama. Alguns instantes depois, tendo novamente adormecido, a mão da médium começou a mover-se outra vez, continuando a conversa interrompida. Olha A só. evocação das pessoas vivas, feitas em boas condições, prova, da maneira menos contestável, a ação do espírito distinta da do corpo, e, por conseguinte, a existência de um princípio inteligente independente da matéria. Veja a Revista Espírita, 1860, páginas 11 e 81, muitos exemplos notáveis da evocação de pessoas vivas, que inclusive é a mesma referência lá no O que é o Espiritismo. Então a É. gente percebe aqui um caso, né, o que era muito comum, aquelas experimentos, não tente isso em casa,
A pessoa estava lá na própria casa, o neto dormindo, ela era médium e ela foi fazer ali uma psicografia do neto, percebendo que era, comprovando. E outra forma de comprovar é que ele meio que despertou, movimentando a cama, parou a psicografia e depois ela continuou a psicografar. Bom, oi, Então, avançamos bastante hoje, né? olha, falta só duas questõezinhas para terminar isso aqui. Não tem Dá para tempo, já está terminar? na hora. Estamos na É? hora. Estamos na hora. E nós temos que. Nós temos que ir na revista espírita, entendeu? Aqui tem a revista espírita de 1860, que é muito interessante esses exemplos que ele dá. Muito mesmo. Aí tem falta duas, mas temos que ir lá para a revista espírita. Aí é longa. É longa. Ah, no caso, as notas que você está falando é do Herculano, né? Porque ele não tem. O quê? Tem Não, uma nota do Herculano aqui. o que a Terezinha está falando é que tem nota do Herculano. Tem uma nota do Herculano sobre essa questão aqui. Ah, aqui não tem nota. Ah, tá, 25. Desculpa, Terezinha. Eu estava pensando que a nota que está aqui. Aqui, tá. Desculpa, Terezinha. Pensei que fosse daquela. Ele está se referindo da revista espírita. Eu vou lá, então. Desculpa. Imagina. Aí. Vocês estão vendo? Sim. Na coleção da Revista Espírita, publicada em português pela Edicei, encontra-se toda a documentação das experiências de evocações de vivos feitas por Kardec na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Uma investigação científica rigorosa que nada fica a dever às pesquisas atuais. Então, ele está se referindo à Revista Espírita. O Herculano está só subindo a moral do Kardec. Falando, ó, ele está falando com propriedade, ele fez muitos experimentos. É isso aí. Então, Beto, obrigada, Terezinha. Vamos então finalizar aqui. Você quer deixar alguma reflexão, Beto? Porque já estamos Só na agradecer hora. mesmo. Obrigado pela oportunidade. Obrigada a você, que ele traz a forma dele ser assim, uau! Muito obrigada, Beto. Obrigada, Terezinha. Até a próxima. Até a próxima semana, Eu que gente. agradeço a oportunidade de estar aqui aprendendo.